Só Jesus. E ninguém mais. Só Jesus e somente Jesus. Por quê? Pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, o verso 12. Não pregamos a nós mesmos, nem pregamos um sistema religioso, não fazemos nenhuma divulgação religiosa, eu não faço, apenas anunciamos Jesus Cristo e nada mais. Por quê? Pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. De onde vem o poder salvador de Jesus Cristo? Só Ele pode salvar. E de onde vem o seu poder salvador? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo, disse Jesus. O poder salvador de Jesus está em sua morte e ressurreição. Ele nos atraiu a si na cruz. Nele fomos identificados. Em seu corpo nós morremos. Paulo disse aos Romanos 7,4: vós estáis mortos pelo corpo de Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Efésios 2:6. Identificados com Cristo por sua atração, fomos crucificados com Ele também fomos ressuscitados. E Cristo se tornou a nossa vida. Na morte com Ele, perdemos a nossa vida, a vida pecadora. E na ressurreição, junto com Ele, ganhamos a vida dele, a vida de Cristo, a vida que Ele mesmo vive em nós. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É assim que Cristo nos salva. Nisto consiste a salvação de Jesus, a salvação que Ele tem para nos salvar. Mas é preciso crer na palavra de Deus. A palavra de Deus é totalmente confiável. 1 de Timóteo, capítulo 4, verso 9, ali diz que a palavra ela é fiel e totalmente aceitável, portanto, totalmente confiável. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Toda a palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação. Mesmo aquela palavra que você não compreende, nem por isso ela deixa de ser aceitável. Mesmo que você não aceite a palavra de Deus, nem por isso ela deixa de ser confiável, ela deixa de ser aceitável. A sua rejeição não torna a palavra de Deus indigna de aceitação. E também a nossa aceitação
não a torna digna de aceitação. Ela não depende de nada para ser a palavra de Deus, exatamente porque ela é a palavra de Deus, fiel e totalmente aceitável. Toda a palavra de Deus, irmãos, toda a palavra é fiel e totalmente aceitável. Mas eu vou dar uma palavra específica para nós. Deus nos deu uma palavra específica para nós aqui em 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 11. Veja aí o que diz a palavra. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com Ele, da mesma forma com Ele viveremos. É uma versão chamada Cartas para Hoje. Se já morremos com Cristo, também possuímos a sua vida ressurreta operando em nós. Jesus não apenas morreu por nós, mas também nos levou a morrer com Ele naquela cruz, nos libertando verdadeiramente do pecado. Depois disso, Jesus ressuscitou dentre os mortos para viver, naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Esta palavra é fiel, digna de toda aceitação. Você pode confiar. Só Jesus salva. Mas o que é salvação? Porque aqui muita gente confunde. O que é salvação? De que somos salvos? A salvação não é uma experiência distinta do próprio Deus. Não é um conhecimento à parte de Deus. Não é aquilo que fazemos, também não é aquilo que deixamos de fazer, como se pensa na religião, Deus mesmo é a nossa salvação. Deus mesmo é a nossa salvação. Portanto, não há salvação sem a identificação do homem com Deus. Se Deus mesmo é a minha salvação, eu não posso ser salvo se não estiver identificado com Ele. Por isso Deus veio, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, para identificar o homem com Ele na cruz, levando-o a morrer para o pecado, e na ressurreição transmitindo a nós a sua vida santa, a sua vida justa, Então, se você foi crucificado com Cristo, e você foi porque Jesus atraiu a todos, mas é preciso crer que foi crucificado com Cristo, é preciso crer que você está crucificado com Cristo. Então, se você está crucificado com Cristo, e Cristo, a pessoa ressurreta de Cristo, vive em você, então você está salvo. Você está salvo, porque a salvação de Deus é exatamente isto, Então, isso não tem nada a ver com uma coisa de igreja. Essa coisa de igreja não tem nada a ver. Tem a ver com a coisa do Calvário. Nossa identificação com Cristo, nossa morte com Cristo, a nossa identificação com Cristo desde a cruz até ao eterno assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Lucas capítulo 19, verso 10, ali
Jesus se coloca como aquele que veio para salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Observe bem que o Filho do Homem é a salvação aí do texto. A salvação é o Filho do Homem, porque o Filho do Homem veio como salvação. Ele veio buscar e salvar. Então a salvação é o Filho do Homem, é Jesus, é Cristo. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando o assunto é salvação, irmãos, é importante sabermos o que significa estar perdido. O que significa estar perdido? Muita gente confunde, né? O que significa uma pessoa perdida do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da palavra, do Evangelho? O homem, nós sabemos, o homem no jardim do Éden se tornou pecador por natureza. O pecado resultou numa natureza pecadora, pecaminosa, perversa, dentro do homem. Então essa natureza pecadora, essa natureza produtora de pecado, é a perdição do homem. Essa natureza ela separa o homem de Deus. O homem já nasce separado por causa da natureza, do homem velho que está nele. E a perdição é isso, né? É a perdição do homem. Por causa disso, o ser humano nasce separado de Deus. Não importa o quão religioso ele se torne ou possa ser, continua separado de Deus e perdido. Portanto, Jesus pretende salvar o homem do homem mesmo. Ele veio para nos salvar de nós mesmos, da nossa natureza, da nossa condição com a qual nós nascemos. Assim, o homem precisa de ser salvo de si mesmo. E esta salvação envolve a morte do pecador. Sem a morte do pecador, não há possibilidade nenhuma de salvação. A morte de Jesus, segundo a palavra de Deus, tinha como finalidade nos crucificar com Ele, para ser destruída em nós a velha natureza, a natureza do pecado, natureza pecaminosa, a natureza que produz o pecado, a fim de receber na ressurreição com Ele a vida dele, a vida santa, a vida justa de Jesus. Em Efésios capítulo 1:13, ali o apóstolo Paulo fala da salvação que está no Evangelho. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vamos gastar um tempo aqui, neste texto. Observe bem que Paulo começa dizendo assim: em quem também vós estáis. É muito importante você compreender o que Paulo está dizendo logo no início aqui. Importante para você compreender também a salvação. Em quem também vós estáis. Paulo está dizendo que nós estamos em Cristo, que nós fomos colocados em Cristo, que nós fomos inseridos, identificados em Cristo.
incorporados em Cristo, em quem também vós estáis, porque Cristo nos colocou nele. A salvação tem que passar por aí, em quem também vós estáis. Estamos em Cristo. Depois que ouvistes a palavra da verdade. Qual palavra da verdade? Que nós estamos em Cristo e que o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. Veja bem, ele inicia dizendo que nós estamos dentro de Cristo, que Cristo nos colocou nele, em quem vós estáis. Estamos em Cristo, e agora ele diz, tendo nele crido. Nele crido significa crendo para dentro de Jesus, nele, crendo em Cristo, crendo para dentro dele. É exatamente onde você está. Você foi colocado em Cristo e precisamos crer que Deus nos colocou em Cristo, que estamos em Cristo e que em Cristo nós experimentamos aquela morte com Ele na cruz e também a ressurreição e também a sua vida em nós. Por isso ele diz, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido. A salvação do evangelho aqui é exatamente a nossa morte em Cristo Jesus, a nossa ressurreição com Ele, Ele vivendo em nós. Não é possível ser salvo se não crer conforme o evangelho, se não crer segundo o evangelho. E o que é a verdade segundo o evangelho? O que significa crer segundo o evangelho? Nós em Cristo crucificados e ressuscitados com Ele, e Cristo ressurreto vivendo em nós. A salvação consiste nisto. A salvação que está no evangelho é a nossa morte e ressurreição com Cristo. Isto aqui tem que ser a mesma coisa em qualquer época da história. Em todo mundo, irmãos, o evangelho tem que ser anunciado, e o evangelho que tem que ser anunciado é o evangelho da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Se não for o evangelho, não haverá salvação nenhuma, não haverá salvação para ninguém. Agora existe o que Paulo chamou de outro evangelho. Aqui é que está a questão. Existe outro evangelho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 11, verso 4. Segunda carta aos Coríntios 11, verso 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Paulo fala de outro Evangelho que já estava sendo abraçado por muitos já no seu tempo. O que seria esse outro evangelho? O evangelho que não se fundamenta em Cristo, o evangelho que não se fundamenta na morte e ressurreição de Cristo e na nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo, é o outro evangelho. É o evangelho falso, é o evangelho que não liberta a pessoa verdadeiramente. É o evangelho falsário, é o evangelho de Satanás. Como que eu sei que é o evangelho de Cristo e que não é o evangelho de Cristo? Irmãos, se tem a morte do pecador com Cristo na cruz,
se tem a ressurreição juntamente com Cristo, se tem Cristo vivendo em nós a sua vida justa e santa, então é o Evangelho de Jesus. Se não tem, você não precisa nem ter dúvida nenhuma. Você pode rejeitar, descartar. Não é o Evangelho de Cristo, é o outro Evangelho, não é? O Evangelho de Cristo tem uma coisa extraordinária para anunciar ao nosso coração. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. O Evangelho da nossa salvação é a nossa identificação com Cristo. Eu nele e Ele em mim, né? É o Evangelho de Cristo. O anúncio do Evangelho de Cristo neste país, irmãos, está sendo muito raro. Você pode observar, o Evangelho de Cristo, a pregação, o anúncio do Evangelho de Cristo no Brasil hoje é algo muito raro. Eu até posso garantir para você que, se você percorrer as igrejas do Brasil, em 99% delas você não vai ouvir a palavra genuína, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da nossa libertação, da nossa morte e ressurreição com Cristo. Você não vai ouvir. Tem alguns bravos espalhados por aí pregando, tem, mas são pouquíssimos os que pregam apenas o Evangelho da cruz de Cristo, né? Da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. E o resultado? Qual é o resultado disso? O resultado é a igreja cheia de gente perdida. O resultado de se anunciar o outro Evangelho, o resultado da ausência do verdadeiro Evangelho de Cristo, o resultado é a igreja cheia, porém de pessoas perdidas, de crentes perdidos, né? Quando eu digo isto, não estou criticando, irmãos. Eu estou dizendo isto porque gostaria que essa gente saísse do engano religioso e fosse salva, crendo no Evangelho. E mais uma coisa: quando você abraça o outro Evangelho, cuidado, viu? Quando você abraça o outro Evangelho, o Evangelho de Satanás, Satanás também vem. Quando você aceita o outro Evangelho, Satanás também vem junto. E as fortalezas de Satanás se instalam dentro da sua cabeça. Satanás consegue inverter as coisas. Ao invés de abominar o pecado em todos os sentidos, o indivíduo passa a defender o pecado na sua própria vida e na vida dos outros também. O indivíduo passa a olhar a santidade com desdém e o pecado com apreciação. O cara começa a olhar o pecado com apreciação e a santidade ele começa a olhar com desdém, não é? Começa a haver uma fuga da santidade, uma fuga da cruz do Calvário, uma fuga do verdadeiro Evangelho. Satanás está por trás, irmãos. Não é possível, né? Satanás está aí promovendo tudo isso. Eu creio no seguinte: quando o assunto é salvação, eu creio no seguinte. Vou passar para os irmãos o que eu creio pela palavra de Deus. Eu creio que Cristo me salvou do pecado, me fazendo morrer com Ele na cruz. Eu creio que eu já estou salvo, eu já fui salvo. Jesus me salvou do pecado,
me fazendo morrer para o pecado com Ele na cruz. A maneira de Jesus nos salvar do pecado é nos fazendo morrer nele para o pecado na cruz. A palavra do Senhor diz o seguinte: permaneceremos no pecado? É uma pergunta. Vamos continuar no pecado? Você já foi salvo do pecado quando Cristo morreu e fez você morrer com Ele. Então, vamos continuar no pecado? Vamos permanecer no pecado? A resposta é taxativa: de modo nenhum, de jeito nenhum. Nós que estamos mortos, veja bem, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como? Se você já morreu para o pecado, então a obra do pecado cessou em você. Você morreu, você não vive mais no pecado. Você vê, a maneira de Deus nos salvar do pecado é nos fazendo morrer para o pecado. O método de Deus é esse. Romanos 6, verso 1 e 2. Então eu creio que Jesus me salvou do pecado, porque Ele me fez morrer para o pecado em seu corpo, naquela cruz, na cruz do Calvário. Creio também que estou sendo salvo do poder do pecado que me rodeia, que investe sobre mim, veja bem, sobre mim, que vem de lá para cá, investe sobre mim, né? Pelo poder da vida de Cristo em mim, através de mim. Então eu creio que estou sendo salvo do poder do pecado que me rodeia, que investe sobre mim, pela manifestação poderosa da vida de Jesus Cristo em mim e através de mim. Trata-se de Cristo mesmo vivendo a sua vida poderosa e santa em mim e através de mim. Irmãos, é o poder real da vida de Cristo em nós, a vitória sobre o pecado e tentações, a vitória sobre o pecado, que investe terrivelmente sobre nós, é o resultado absoluto do poder soberano da vida de Cristo, se manifestando em cada regenerado. Se não é regenerado, você não vai ter mesmo a manifestação da vida de Cristo, porque Cristo não está em você. Cristo venceu o pecado no mundo, Cristo venceu o pecado na cruz, Cristo venceu o pecado na ressurreição, e agora Cristo vive em mim a totalidade da sua vitória. É preciso crer, é preciso crer. Jesus venceu o pecado no mundo, você sabe. Ele nunca pecou. Ele mesmo disse: quem me convence de pecado? Quem de vós me convence de pecado? Jesus venceu o pecado na cruz, porque todo o pecado do mundo inteiro estava nele, causando o maior sofrimento, e Jesus morreu e levou tudo isso que estava nele, a morte. Jesus venceu com a sua morte lá na cruz o pecado, e Jesus ressuscitou e venceu também o pecado, porque ele ressuscitou puro, sem pecado nenhum, e agora Jesus Cristo vive em mim toda a sua vitória, a totalidade da sua vitória sobre o pecado. Tem que crer. Se você crê nisso, você não vai ficar aí relatando o pecado na sua vida, porque você creu na totalidade da vitória do Senhor
Jesus Cristo. Então, eu sempre digo isto aqui: eu aposto todas as fichas, não em mim, mas em Cristo vivendo em mim a sua vida justa e santa. Irmãos, eu aposto todas as fichas, não em mim. Em mim eu não aposto nenhuma ficha, nem a metade de uma ficha. Em mim não, mas em Cristo que vive em mim eu aposto todas as fichas. Cristo, Ele sim tem o poder de vencer qualquer investida do pecado, e Ele vive em mim. Eu creio que Jesus vive em mim. Finalmente, eu creio que Jesus vai me salvar desse ambiente pervertido e corrupto. Jesus me salvou do pecado, me fazendo morrer para o pecado. A vida de Jesus em mim é o poder que me livra do pecado a cada instante. E quando o Senhor voltar no arrebatamento, eu creio que Ele vai me salvar desse ambiente corrupto, pervertido deste mundo. Quando isso vai acontecer? Quando o Senhor Jesus vier arrebatar os seus eleitos, os seus salvos, os seus santos. Quando o Senhor vier, então Ele vai nos levar deste mundo e Ele vai nos salvar da presença, de presenciar desse meio corrupto em que nós vivemos, né? Ele vai nos salvar disso aí. Nós vamos ser salvos da presença do pecado que tão de perto nos rodeia. Não é possível datar esse evento, irmãos. No entanto, os acontecimentos proféticos estão bem adiantados e tudo indica que a vinda do Senhor Jesus está bem próxima, bem próxima. Tudo indica. Mas enquanto Ele não vem, a gente tem que viver aqui, né? Viver aqui neste mundo corrupto, pecaminoso, que está no maligno. E como viver aqui neste mundo? Filipenses 2, 15 e 16, vamos ler aí, porque tem gente que diz que não tem como viver neste mundo uma vida de santidade, uma vida pura, mas tem. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Para que sejais, não é para se tornar, como diz a outra versão, é para que sejais, você já é irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Geração, sociedade, você pode entender, sociedade corrupta, né? O sistema pecaminoso deste mundo, entre a qual brilheis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Eu tenho outras versões aqui. Para que vocês não tenham nenhuma falta ou mancha,
Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio das pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas do céu, entregando a elas a mensagem da vida. Uma outra versão: de modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra vocês. Vocês devem levar uma vida pura, imaculada, como filhos de Deus, num mundo em trevas, cheio de gente desonesta e obstinada. Brilhem entre eles como a luz de um farol, mostrando-lhes a palavra da vida. Filipenses 2, 15 e 16. Podemos destacar aqui 3 questões: geração, sociedade pervertida e corrupta. A sociedade é pervertida. O espírito da sociedade não é o espírito de Deus, porque Jesus falou que a sociedade não recebe o espírito de Deus e não pode receber. Diz que o mundo não recebe. O sistema iníquo, a sociedade é corrupta. O espírito que opera na sociedade é Satanás. O poder que opera na sociedade é o poder tenebroso das trevas. Fique sabendo. A sociedade em que nós vivemos, ela está no maligno, disse Jesus. Então, a geração corrupta, sociedade pervertida, e vai ficando cada vez mais, tá? Os filhos de Deus, irrepreensíveis e sinceros e inculpáveis no meio de uma sociedade corrupta. Os filhos de Deus não são envolvidos pela sociedade pervertida e corrupta. Pelo contrário, você viu aí, eles brilham como a luz de um farol, mostrando-lhes a palavra da vida. Irmãos, é possível ser santo no meio de uma sociedade tão corrupta e maligna e ao mesmo tempo tão carente do Evangelho? É possível sim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. A palavra irrepreensível aborda uma questão espiritual e expressa a vida de total pureza. A vida pura que se expressa em pureza é a vida de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós. O termo sincero significa sem mistura, não adulterado. Essa palavra era usada em 3 sentidos. Acerca do vinho ou leite puro, sem mistura de água. Era usada também na metalurgia antiga para falar do ouro ou da prata, do ouro puro, da prata pura, sem mistura com outros metais. E também para identificar o barro puro utilizado na confecção de vasos nos tempos antigos. Alguns oleiros desonestos cobriam de cera as trincas, rachaduras dos vasos, enganando os compradores. O barro, tinha um barro não tão bom, o barro trincava, rachava, e então o oleiro, o cara que fez o vaso, colocava cera, lixava, deixava bonitinho ali o vaso e disfarçava ali aquela rachadura.
e vendia. Então depois o vaso era exposto ao sol, a cera derretia e os defeitos apareciam. Então surgiu a palavra sincero. Eu quero comprar um vaso, mas eu quero um vaso sem cera, né? E surgiu então essa palavra sincero. Não adianta disfarçar o pecador em santo com essa cera religiosa que é colocada nas pessoas. Não adianta. Não adianta. Podemos resumir irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis em uma única frase: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E isto é também o que faz a diferença entre os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. E mais uma coisa: os filhos de Deus, vivendo neste mundo, vivendo nesta sociedade corrupta, têm uma missão muito preciosa. A missão é esta: entregando a elas, as pessoas, a mensagem da vida, ou mostrando-lhes a palavra da vida. É a pregação do Evangelho de Deus. É a pregação do Evangelho. Alguém conversando comigo, a gente estava conversando a respeito da política. É possível um político nascido de novo para não se corromper? Eu acho que é possível, sim. Não vou dizer que não é possível. É possível, sim, ter um político nascido de novo, um senador, um deputado, um governador, um presidente. Só que eu acho difícil, e vou dizer por quê. Você já ouviu um senador levantar-se na tribuna do Senado ou em qualquer outro lugar e dizer o seguinte: pessoal, para resolver a questão da corrupção é preciso nascer de novo, trocar a natureza, morrer em Cristo Jesus, e aí a gente vai fazer a coisa bonita aqui? Você já ouviu? Você já ouviu um presidente, o Lula, ou os anteriores, ou de outros países cristãos, dizer assim: e vocês precisam morrer em Cristo Jesus para alcançar a justiça de Deus que produz a paz verdadeira? Já ouviram? Se tiver alguém para fazer isto, também não vai adiantar muito, porque quem é que vai crer neles? Quem vai receber isto? Vão dizer que é doido. Agora, o Filho de Deus, ele vive neste mundo, vive no meio da poluição do pecado, sem se poluir com o pecado, viu? A gente vive no meio da poluição do pecado, sem se poluir, sem deixar a poluição entrar dentro da gente. Coração impoluto, coração puro, santo, porque é filho de Deus, pregando o Evangelho de Jesus, que é a missão, é a sua missão. Se você é filho de Deus, você tem a missão de mostrar aí o Evangelho para as pessoas. Irmãos, politicamente correto não salva ninguém. Politicamente correto não salva ninguém. Religiosamente correto também não salva ninguém. Você pode estar religiosamente correto, mas eternamente perdido. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no meu corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. É preciso crer nisto, irmãos. Que segurança tremenda é estar
convicto da crucificação com Cristo. Nele estou crucificado, nele estou finalizado, Cristo vive em mim, isto me basta, apenas isto. Você não pode seguir na direção errada e chegar a um destino certo, não dá. Você só pode ser salvo crendo da maneira certa, crendo da maneira de Deus nos salvar. E a maneira de Deus nos salvar é pelo Evangelho da nossa morte e ressurreição em Cristo. Não se iluda, não se iluda. Você é salvo ou apenas um crente religioso? Você tem certeza da sua salvação? Não brinque com isso. Brincar com isso é brincar com a sua alma. Se não tem certeza da sua salvação, busque ter, e com urgência.